galera, meu nome é Jason, estamos começando mais um Dica de Desenho no Instinto Mangaka. E hoje a gente vai falar de cenário, finalmente. É isso, vocês pediram tanto, então vou começar a falar de cenário. Ainda não vai ser aquele vídeo de perspectiva que vocês pediram, mas fica calmo que o vídeo de perspectiva vai chegar. Por enquanto a gente vai fazer um vídeo falando sobre árvore, por que árvore? Porque a árvore é uma coisa que aparece em praticamente todo mangá que você vê. Quer dizer, mesmo se você faça um mangá totalmente urbano, vai ter uma árvorezinha ali, vai ter um parquezinho, alguma coisa assim, onde vai ter uma árvore. Então saber desenhar uma árvore legal, bacaninha, vai ser útil e vai ser necessário para essa construção do cenário. Então vou começar com árvore, vou passando outras coisas e quem sabe o próximo vídeo na hora de perspectiva já, para eu poder passar prédios e outros tipos de construções. Antes de começar o vídeo, aquele recadinho rápido, vou lembrar vocês, galera, que a minha lista de commissions está aberta. Se vocês querem algum desenho, se vocês têm alguma empresa ou alguma coisa que precise de desenho, se você quer fazer um quadrinho e está disposto a pagar para alguém ilustrar o seu quadrinho, eu estou disponível para esse tipo de trabalho. É só você entrar em contato comigo pelo e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente troca ideia, eu passo o preço, você explica certinho como que é o sistema. Se você quer fazer um jogo, precisa de concept para os personagens, ou qualquer outro tipo de arte, mesmo arte de capa, ou se você quer fazer um livro, precisa da arte de capa para o seu livro também. Enfim, vários trabalhos relacionados à ilustração. Eu trabalho como ilustrador, então se você precisa, é só entrar em contato que a gente conversa e se acerta, beleza? Vamos cortar pro vídeo aqui e começar a fazer as árvores. Toda árvore, ela é dividida em duas partes, que é o tronco, que é toda aquela estrutura que a gente vê marrom da árvore, onde saem os galhos e tudo mais. E depois você tem a copa da árvore, que é onde ficam as folhas, que é toda essa parte que vai ficar em cima. A gente vai tentar falar aqui dessas partes separadas. Primeiro eu vou desenhar uma árvore aqui para vocês verem mais ou menos. Então é isso, aqui a gente tem uma estrutura básica de uma árvore e a gente vai tentar dividir ela nessas duas partes. Vamos falar primeiro do tronco. O tronco ele tem esse formato cilíndrico, ele é cheio de sulcos, quer dizer, ele não é totalmente liso, né? Ele é bem rugoso, cheio de sulcos mesmo. Então ele tem toda uma questão texturizada, enfim. A pele dele, digamos assim, né? A casca, ela é completamente texturizada. E você tem algumas formas de representar essa texturização. Eu vou fazer aqui duas formas de representar. A primeira, e que eu mais gosto, você vai representar ela com rachuras, com linhas disformes. Então você vai fazer uma linha que ela não tem necessidade de ser reta, na verdade ela vai ser bem curva, ó. E você vai juntando uma linha com a outra e tudo mais. O próprio tronco mesmo da árvore, o contorno do tronco, ele não precisa ser reto, na verdade é até ideal que ele não seja retinho. E a questão é realmente você ir juntando até ir formando essas partes pretas, que vão demonstrar uma sombra ali nessa árvore. Conforme você for indo para o meio, você vai diminuindo essas linhas. Então já não vou fazer aqui a linha ser contínua do começo até o fim, como eu fiz aqui, por exemplo. Isso vai dar um tom degradê pro tronco da árvore. Mostrando essa tridimensionalidade dela. Então essa parte que ela vai indo pro final, fazendo esse movimento para trás, ela vai ficando mais escura. E essa aqui, que está mais para frente, ela fica mais clara. Aí você pode fazer de duas formas. Aqui, mais ou menos do jeito que tá, eu estou representando como se a luz, né, tivesse vindo daqui. Então ela está iluminando essa parte da árvore, e essa parte aqui ela fica com sombra. É uma coisa bem disforme mesmo, todo esse desenho.
Caso você queira representar uma luz vindo da frente, você vai reproduzir esse mesmo desenho, né? Essa mesma forma dessa questão de formação de sombra com essas linhas disformes desse lado. Então a gente esquece que a luz está vindo daqui. Imagina que a luz está vindo aqui de frente. E a gente vai fazendo essas linhas disformes desse lado. E o ideal é você ir parando realmente aos poucos. Até que no meio fica realmente com um pouco só desses traços que vão representar. Outra coisa legal para você representar mais essa texturização da árvore, você pode fazer umas linhas no sentido contrário. Por exemplo, estamos fazendo aqui na vertical, você faz algumas linhazinhas pequenas na diagonal, só que mais de um jeito mais horizontal, né? Sobretudo nessas partes pretas que você fez com mais sombra. Isso dá uma textura e um efeito bem legal para você compor o tronco da árvore desse modo mais realista. O outro modo de você representar o tronco, que seria um jeito mais cartunesco um pouco do que você vê em animações da Disney ou coisa do tipo, mas que também é bastante utilizado no mangá, é você fazer esse sulco, só que não assim com essa forma mostrando tridimensionalidade, com sombra e tal. Isso aqui fica uma forma mais realista. Caso você esteja trabalhando com um mangá um pouco mais caricato, você pode fazer, de novo, esse mesmo contorno e essas linhas disformes, só que com uma propriedade muito mais grossa. Então elas não vão estar coladas uma nas outras verticalmente, assim, fazendo todo esse efeito até escurecer e ficar preto. Você faz elas bem separadas e elas continuam sendo disformes, só que agora elas são bem mais grossas, bem mais separadas e tudo mais. É interessante até você fazer esse desenho arredondados assim. Tem muitas árvores que tem essa aparência com esses desenhos arredondados. E fica bem bacana também quando você está representando, como eu disse, algo que é um pouco mais caricato, um pouco mais cartunesco. E fica até um pouco mais simples e mais rápido de você fazer. Porque é mais realista, né? Mais voltado para mangás mais sérios ou coisa assim. Pode colocar uns tracinhos assim para dar um pouco mais de textura para a árvore. Toda essa textura ela é feita basicamente com achuras. Então você vai fazendo esses tracinhos que são pequenas achuras ou mesmo esses daqui, e você vai texturizando mais a sua árvore para poder conseguir o efeito que você quer. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o formato do tronco. Quer dizer, o tronco ele tem esse formato cilíndrico, mas você não pode representar toda a árvore. Eu tinha essa mania, na verdade, estou falando isso exatamente de mim, que eu tinha a mania de representar toda a árvore assim, ó. Igual do exemplo que eu fiz aqui no começo, né? Então, um tronco grosso e reto, totalmente reto, e saindo dois galhozinhos. Você pode representar a árvore assim, não tem problema nenhum. O problema é se você só representar a árvore assim como eu fazia. Então, você tem vários formatos e formas que a árvore pode tomar. Então, por exemplo, você fazer uma árvore totalmente torta assim, e aí com um tronco saindo daqui, um tronco não, um galho saindo daqui, aí o outro sai daqui de cima, sai aqui o tronco se divide, e aí você vai pegando a copa aqui. A árvore ela fica com uma dinâmica muito melhor quando você não se prende a fazer ela retinha, perfeitinha, tudo mais, até porque realmente elas não são. Então, se fazer essas árvores totalmente tortas assim, por exemplo, ela olhando para um lado, aí com um tronco, saindo aqui um galho, mas na verdade sendo uma divisão mesmo do tronco,
elas vão criando mais variedade. Se você vai compor uma cena de uma floresta ou de um bosque, você não pode fazer 30 árvores assim, né? Quer dizer, vai parecer que deram um Ctrl+C, Ctrl+V nas árvores ali. Então você conseguir fazer essa variedade trabalhando com isso vai trazendo mais vida para sua obra. Na questão da texturização também tem uma coisa especial para você fazer aqui nos troncos. Quando você vai abrindo os galhos, eu vou voltar a trabalhar aqui com esse para poder mostrar. Vamos supor que tem um galho vindo aqui. Você pode trabalhar com ele assim. Então, em vez de ele continuar com esse desenho e ele fazer a curva aqui, ele vai começar um desenho totalmente novo aqui. Como se ele tivesse esses gominhos. Já nesse você pode continuar um pouco mais, mas ainda seguindo um pouco do desenho que você fez esse aqui, quer dizer, com essas voltas aqui assim, mas daí continuar aqui com esses traços e essas linhas e sempre lembrando de deixar esse contorno mais preto para representar a sombra e a tridimensionalidade. Voltando a falar o que eu estava dizendo sobre o formato, né, do tronco das árvores, é interessante você olhar várias imagens de referência quando você for desenhar, que você vai acabar encontrando vários formatos que vão te ajudar a variar no desenho das árvores que você fizer. Vamos falar aqui ainda no tronco, falar um pouco da raiz. Em muitos jogos e muitos desenhos mesmo, você nem precisa desenhar a raiz, quer dizer, você faz a árvore sair direto do chão. Quer dizer, toda a árvore sai direto do chão, né? Que coisa absurda! A raiz ser totalmente coberta pela terra que está em volta da árvore. Mas tem certas situações que às vezes você vai querer desenhar a raiz da árvore ou vai ser necessário mesmo, a situação exige de alguma forma. No caso de uma floresta muito densa, às vezes fica meio não natural você fazer todas as árvores estarem com a raiz assim escondida. A raiz da árvore ela faz um desenho parecido com o que eu mostrei nos galhos. Então você tem aqui o tronco descendo e ela vai se abrir. O tronco ele vai se abrir e vai entrar no chão em algum momento. Então você desce aqui e fecha aqui. Desce outro aqui e fecha aqui. Sempre aqui com formato bem arredondado. E elas são disformes também, então você pode fazer ela subir, descer assim, a outra ser meio curva. Isso vai dar mais variedade. Quanto mais disforme e mais variável, né, você fizer, vai criar uma naturalidade esse aspecto, porque realmente a árvore não é uma coisinha assim certinha, com um formato, uma forma padronizado. Ele tem ali o seu padrão na questão de como são os galhos, do tronco, da própria copa da árvore e tal. Tem ali os seus formatos, mas não é uma coisa que você vai fazer todos serem iguais, como eu disse, para ficar parecido com um Ctrl+C e Ctrl+V da árvore. Então, fazer essa variação vai dar muito mais vida, vai dar muito mais aspecto de realidade, vai deixar muito mais vívido o cenário que você está representando ali, com essa variedade que você fizer nessas características das árvores ou até de outras coisas, por exemplo, nuvens. Você não pode desenhar todas as nuvens com o mesmo formato sendo idênticas, iguaizinhas, porque elas não são, cada nuvem é diferente, cada nuvem é bem única, né? Então a árvore ela funciona mais ou menos da mesma forma. Isso vai te ajudar até caso você queira, por exemplo, na sua história tem uma árvore sagrada que faz não sei o que. Você queira destacar ela, você fazer ela diferente das outras, você saber fazer essa variação para diferenciar ela das outras, vai ajudar o seu leitor a bater o olho e reconhecer a árvore. Você não precisar ficar dizendo toda hora que aquela é a árvore sagrada do não sei o que. E esse é um modo que você pode usar para representar a raiz da sua árvore aqui, o chão já com a terra e tudo mais. Esses tracinhos diagonais, que eu estou fazendo aqui já falar deles, você sempre faz na direção contrária ao movimento da árvore. Então se a árvore segue esse movimento aqui, você vai fazer os traços
assim, no caso, ela está fazendo um movimento, como fala, horizontal, você faz os traços verticalmente. Ela está fazendo um movimento vertical, seguindo a direção vertical, você vai fazer os traços horizontalmente. Isso ajuda você a se manter dentro do aspecto da árvore e fazer essa textura da maneira correta, ficar mais condizente com o que você quer representar com essas achuras. Vamos falar um pouco dos galhos, passar um pouco do conceito. O galho é uma extensão do tronco, né? Então você tem o tronco aqui, ele vai sair, ele vai se dividir do tronco. Qual que é a lógica do galho? É que ele sempre vai ir afinando. Então toda árvore ela vai começar com um tronco grosso e a tendência é ela ir se afinando e dividindo em vários mini tronquinhos, digamos assim, que são os galhos. E o galho mesmo ele vai se dividir em vários outros galhos. Então você tem o galho aqui, aí ele se divide aqui, esse daqui se divide aqui e vai afinando. Se divide aqui e olha como só virou uma linha. Dividiu aqui. Assim também eu já passo um pouco de como fica a árvore sem folhas, né? Então basicamente esse é o desenho de uma árvore sem folha. Repare que ele sempre vai afinando. Isso é mais uma das regras que você tem que observar na árvore, até porque é uma coisa realmente contra a física, né? Imagina se o galho ele fosse assim, aí ele virasse e ficasse assim. Quer dizer, como que esse tronquinho aqui, né? Essa partezinha fininha do galho estaria segurando isso daqui seria muito mais pesado, né? Iria cair. Então é uma lógica você ir afinando o galho porque representa a mesma gravidade. Se ele fosse muito grosso, ele iria cair porque a parte que está sustentando ele não iria aguentar. Então eu espero que o tronco esteja ok já. Vamos falar um pouco sobre a copa da árvore. A copa da árvore que basicamente é formada por folhas, né? O formato de uma folha é mais ou menos esse. Ele é uma oval, só que com um lado pontudo. Ele tem essa área aqui que seria o próprio galho que se estende, né? Quando essas folhas elas estão juntas, né, no caso da árvore, elas vão saindo de vários galhozinhos. Isso vai fazendo com que a árvore fique com essa aparência pontuda, né, como se fossem vários espetos. E é assim que a gente pode representar a copa da árvore sem precisar desenhar todos os 1 trilhão de folhas que devem ter na copa de cada árvore. Então, quando você vai representar uma árvore de longe, você vai diminuindo até aqui. A copa da árvore ela não vai mostrar mais as folhas, ela só vai apresentar o contorno dessas folhas, né? Fazendo esse desenho. Agora, qual que é a coisa importante em você ver quando você vai fazer isso? É que a copa da árvore, ainda mais do que o tronco, ela é disforme. Então vamos desenhar um tronco genérico aqui, aquele tronco que eu uso para tudo, né? E vamos representar como que seria a copa da árvore. A copa da árvore ela quase sempre tem um movimento circular, né? Então vamos supor que ela seja representada assim. Vamos parar aqui para não comer as coisas que eu tinha desenhado antes. Só que acontece, a não ser que a árvore tenha sido podada, ela não vai ter esse desenho redondinho certinho, ela vai ser totalmente disforme. Como que você pode representar essa aparência disforme? Como que eu costumo pensar na árvore para poder fazer? Eu imagino como se ela fosse uma nuvem. Então, são várias bolinhas. E não são bolinhas do mesmo tamanho assim, não. Você faz uma bolinha menor aqui, outra bola gigantona aqui, outra menor aqui, outra mais ou menos maior aqui e tal. Essa daqui, ó, totalmente torta com as outras, eu posso enfiar outra aqui, mais uma bola aqui, outra aqui, aqui, outra aqui, beleza, e uma aqui. E daí eu posso colocar uma aqui e outra aqui. Quer dizer, eu tenho aqui uma árvore de bolinhas. E eu vou contornar essas bolinhas dessa árvore com esse formato que representa o contorno das folhas. E ainda mais, para você não representar só assim, o que você pode fazer para representar como se fossem nichos de folhas? Você faz isso, quebra,
quebra, quebra, quebra. Isso dá uma aparência muito mais realista, porque você vai fazendo como se fossem esses nichos de folhas. Então um nicho de folha aqui, outro nicho de folha aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mas todos eles fazendo esse movimento circular. Então vamos tentar fazer isso. E aí você tem basicamente o contorno da árvore. Pode até ter ficado um pouco cabuloso com esse lado aqui. Se você vê isso, simplesmente completa aqui para ficar um pouco mais condizente. Isso aqui é o contorno da árvore. Eu coloquei esse aqui atrás e representa como se fosse um pouco do fundo. E o que você pode fazer? O que você faz com esses círculos internos? Você pode entrar neles um pouco. E aí você vai fazer a parte interna da árvore, mas tecnicamente você está representando mais ou menos o que estaria para frente, digamos assim. Então todo esse aspecto vai dar mais realidade para sua árvore, mais tridimensionalidade também, mesmo que você faça somente com esse contorno das folhas. Quer dizer, você não está representando nenhuma folha ali, você não está desenhando nenhuma folha particularmente, você está representando só o contorno de todas elas juntas. Aí você pode ir fazendo de novo, faz uns desenhos assim, umas rachurazinhas, que vão dar um pouco mais de vida também para isso, para não ficar realmente puramente o contorno. Você já conseguiu representar uma árvore. Quer dizer, ela não tem um formato certinho, tudo mais. Eu faço assim, na outra eu faço de outro jeito e tal. E por aí vai. Claro, se eu estiver representando essa árvore de novo, eu vou ter que tentar lembrar e reproduzir o formato dela o mais próximo possível do que eu fiz, né? Por ser a mesma árvore. Mas em outra árvore você pode fazer completamente diferente. Ainda representando as folhas, eu particularmente gosto desse modo, né? Que é você representar o contorno. Você pode fazer a sombra de duas formas. As duas formas são usando uma hachura. Uma você pode fazer aquela hachura que são vários traços seguidos. E tem uma outra forma que eu vou representar já já. Vamos supor que eu use essa dos vários traços. Eu vou usando aqui, vamos supor que a luz está vindo daqui de cima. Eu vou juntando todos esses traços, né, que são paralelos na diagonal e vai formando esse aspecto de sombra e deixa a árvore com um visual bem bacana. Aqui eu completo com ela para mostrar que está atrás. Isso já dá a minha árvore um aspecto muito mais realista. O outro é uma rachura que ela é um pouco mais complicada de se fazer, mas ao mesmo tempo ela é bem simples porque você só vai fazer um monte de coisa assim. Já ouviu o conceito de garrancho, de rabisco, qualquer coisa assim? Então você vai fazer isso aqui. Aí você pode perguntar, mas como que isso vai representar a árvore e tal? É mais ou menos o mesmo conceito que a gente usou naquele... Aqui no tronco. Você vai fazer isso aqui tanto que vai começar a fazer essa sombra e você vai variando quando for indo para as áreas mais claras. Vamos fazer aqui o exemplo. Aqui, ó, de novo, eu definindo como é que vai ser a aparência dessa árvore, o formato dela. Essa vamos fazer um pouco mais chata aqui. Aí eu vou fazer o contorno normal. Faz aqueles tracinhos no meio. E aí agora você vai fazendo isso. Nas pontas, vamos supor de novo que a luz está vindo daqui. Então basicamente é um rabisco feito de qualquer jeito ali, um garrancho que é a nossa rachura aqui. E às vezes isso vai representando muito bem como são as folhas, né, vistas de longe. Quer dizer, você não consegue definir bem o desenho das folhas, mas isso acaba dando um aspecto bem realista
para sua árvore, porque ela não fica tão caricata, tão cartunesco, né, igual eu estava falando no outro. E conforme você vai indo para a área que está mais clareada, ó, você vai parando. Aqui você vai fazendo eles mais juntos e tal, mais rabiscados, pode vir aqui por cima de novo enquanto fazendo. Mas quando chegar aqui você vai parando. Isso vai dar esse tom degradê de novo. E de novo, chegando pro meio você para. Mas para aos poucos, né? Você vai fazendo para ficar esse tom degradê, não ficar uma parada brusca. Então você faz as bordas bem juntinho, bem escuro, quase já beirando para ficar tudo preto, né? Um preto chapado. E conforme vai indo para o centro, você vai parando, vai fazendo mais distante um do outro e tal. E isso já vai deixar com um aspecto bem mais claro, essa distância entre as linhas, né? Repare também que você não precisa fazer em todos os lugares. Lugares que estão muito iluminados, você não faz, exatamente. Isso aqui vai representar a sombra da árvore e vai dar esse aspecto de textura para ela e tal. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que desenhar árvore seja um pouco mais fácil agora, que isso possa abrir um pouco a cabeça de vocês para conseguir desenhar os tipos de árvores, fazer árvores cada vez mais variadas e coisas do tipo, e preencher o cenário das suas histórias, tendo mais esse ponto onde vocês vão poder desenhar com qualidade uma árvore que vai dar muita vida para a construção daquela sua cena e tudo mais. Não se esqueça de curtir o vídeo, comente o que você achou, faça os pedidos dos vídeos que você quer ver, que é sempre bom saber o que vocês querem para eu poder saber o que fazer aqui, serve de guia. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Se você não gostou, se acha que faltou alguma coisa, comente também, que é sempre importante eu saber o que está faltando para eu poder melhorar e sempre trazer algo de melhor para vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, porque isso ajuda a divulgar o canal e faz o canal crescer. E enfim, é bom para todo mundo. Falou, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo.